Será que, se não for esses dados, professor Cian, o senhor pode... Deixa eu ver aqui onde é que está. Ok. E aí, pessoal, dando continuidade aqui ao nosso segundo seminário do curso de licenciatura em computação, agora nós temos o prazer de receber o professor Cian, né? Nosso querido professor Cian, que aí nós estivemos semana passada conversando, participando do evento lá no Rio, e ele está aqui hoje trazendo as novidades para nós. O professor Cian vai falar um pouco sobre licenciatura da computação, do pensar o útil ao explorar o complexo, né? Estamos ansiosos para ouvir um pouco sobre esse tema. Eu vou ler aqui um pequeno currículo que me passaram, né? Espero que ele esteja correto. Não é tão pequeno assim não, professor, é que está bem grandinho. Professor Cian Siqueira, professor titular da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Unirio, possui graduação em Ciências da Computação pela Universidade Federal de Goiás, mestrado em Informática pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, a PUC-Rio, e doutorado em Informática pela Pontifícia, também pela PUC-Rio, tá? Fez pós-doutorado na Universidade Federal do Alagoas, tem experiência na área de ciência da computação, com ênfase em ciência da web, sistemas de informação, informática na educação e computação em sociedade. Esteve como coordenador do programa de pós-graduação em informática da Unirio, de julho de 2012 a setembro de 2014, em outubro de 2022, até o próximo ano, né? Foi coordenador dos comitês do programa do SBI 2012, 2014, SBCI 2015, SBCI 2021, né? Além de fazer parte do comitê, né, do CBI 2015, CBI 2024, que acabamos semana passada. Foi editor-chefe da Revista Brasileira de Informática na Educação, 2016-2018. É um dos editores-chefes da ISCIS, né? Desculpe se eu não pronunciei o correto, Revista Brasileira de Sistemas de Informação, 2012-2016, membro do Comitê Gestor da Comissão Especial de Informática, 2014, 2018, 2021, 2023, 2024, coordenador 2023, 2024, da Comissão Especial de Sistemas de Informação, de 2015, 2022, 2023 a 2024. Também coordenador, né, dessa comissão, 2017 e 2018, e vice-coordenador 2018-19. Ambas a Sociedade Brasileira de Computação, SBC. Atualmente, entusiasta da filosofia, e mais especificamente da filosofia da tecnologia, com uma abordagem aplicada a sistemas de informação e tecnologias educacionais e sociais, explorando o desenvolvimento e o uso de tecnologias mais éticas, social e ambientalmente conscientes. Entre os tópicos atuais de pesquisa estão busca e chatting como um processo de aprendizagem, design especulativo baseado em teorias do entrelaçamento, microlearning, lens-sourcing e pensamento computacional sistêmico. Eu acho, professor Cian, que é muito mais do que esse currículo aí. Tenho certeza absoluta pela sua trajetória aí na nossa comunidade de informática na educação. É um prazer tê-lo aqui, seja muito bem-vindo e obrigada por dedicar esse tempinho ao nosso curso de licenciatura em computação aqui da UFJF. Fique à vontade. Eu que agradeço o convite, é sempre muito bom estar aqui. Deixa eu só colocar aqui para compartilhar, tinha dado um errinho, mas acho que agora vai. Só um minuto. Agora foi, isso. Bom, boa noite a todos. Como eu tinha falado, é um prazer estar aqui. Adoro o pessoal da UFJF, são amigos, são carinhosos, recebem a gente sempre muito bem. Infelizmente não é presencial, porque assim, o pão de queijo de Minas é imbatível. Mas obrigado pelo convite. Eu trouxe aqui algumas provocações, né? Quando me convidaram, eu falei assim, vou aproveitar esse momento para fazer algumas provocações com esse pessoal. Já começa ali, licenciatura da computação, e um da computação entre aspas, que a gente fala em computação, mas aqui eu já quis fazer uma provocação, por quê? Porque a gente está falando de uma licenciatura dentro da área de computação, por isso esse da computação entre aspas.
Né? Não é só discutir o que é a licenciatura em computação, mas o que é essa licenciatura do ponto de vista da computação, que é a área nossa de atuação efetivamente. E continuo falando outras provocações, por exemplo, do pensar o útil, porque quando a gente fala de computação, a gente está sempre tentando pensar assim, como que eu posso contribuir para a sociedade ou para a empresa. Então, eu sempre estou tentando desenvolver alguma coisa, produzir alguma coisa, trazer uma solução para algum problema. Então, a gente sempre está tentando pensar esse útil. E aí eu trago do pensar ao útil ao explorar o complexo. Então, também começa a provocar um pouquinho mais o pessoal, tentando sair só desse pensamento da utilidade das coisas ou da solução dos problemas. Né? Eu tentei fazer uma visão mais geral da área de computação e como que a gente pode estar enxergando essa licenciatura da computação. Tem alguns elementos que eu vou trazer mais especificamente de trabalhos que alunos meus chegaram a desenvolver nesse período todo que a gente teve aí de atuação, e espero que seja do agrado de vocês. Certamente terão algumas dúvidas, pelo menos espero que tenham algumas perguntas ali no final. Ficam à vontade para anotar, para depois a gente poder discutir várias dessas coisas. A agenda, basicamente, é discutindo o que é uma visão da computação, tentar trazer assim, perspectivas para a gente entender o que é a computação, que geralmente a gente tem uma visão muito específica trazida pela área, mas, na verdade, essa visão ela vem sendo questionada. Então, já começo logo provocando nessa visão da computação. Depois, quando a gente começa a pensar na licenciatura em computação, a gente pode estar vendo assim, o que seria isso do ponto de vista da computação. E quando a gente fala da visão da computação, ela se divide em educação em computação, informática na educação. Depois a gente pode estar olhando, eu vi pela computação, agora o que seria uma visão para a educação ou do ensino efetivamente. E ensino de computação também, mais especificamente. Depois eu trago um olhar de que a vida não é útil, então volta naquela questão que eu falei da utilidade, e a gente termina falando desse preparar professores. Ok. Aqui é um slide do Pimentel. O Pimentel apresentou quando a gente estava no SBSI esse ano, aí em Juiz de Fora, dentro ali de um painel de educação em sistemas de informação. E eu acho que ele é importante, então trouxe esse slide para a gente também estar falando um pouquinho sobre ele. Por quê? Porque se a gente está falando de licenciatura em computação, a gente precisa entender o que seria computação. E aí tem diferentes visões em relação a isso. Quando a gente está falando de ciência da computação, ou agora a área chama-se computação, então quando a gente está falando de computação, a gente está falando de técnicas e tecnologias, e geralmente eu estou caracterizando isso dentro das ciências exatas. Né? A computação está dentro da grande área de ciências exatas. E quando a gente está falando de ciências exatas, a gente tem uma busca pelo ótimo, a gente tem formalismos lógicos matemáticos, o que faz sentido se a gente olhar o histórico da área de computação, vindo principalmente do pessoal da matemática, talvez da física também, mas principalmente com esse olhar de formalização lógico-matemática. Então, assim, de um ponto de vista histórico, isso faz sentido. Mas se a gente olhar o que é a computação hoje, mais do que qual é a melhor técnica para alguma coisa, a gente está tentando fazer o quê? Como fazer alguma coisa, para que fazer alguma coisa. Então tem uma busca por opções, uma busca por soluções, tem um pensamento ali criativo que está sendo explorado. E aí a gente tem um olhar que é para técnicas de design. Então, na verdade, a gente poderia estar caracterizando computação ali nessa área de design. Como fazer isso, né? Como estruturar alguma coisa, como bolar alguma coisa, como criar uma solução, muito voltado para essa área do design. Tem gente que caracteriza a computação como design, tem gente que caracteriza a educação como design, então é algo para a gente estar pensando nisso também. E a gente poderia estar buscando, assim, dentro dessas possíveis soluções, o que seria uma solução satisfatória, e trazendo isso através de dados empíricos, e a gente poderia estar falando ali algo mais próximo das ciências sociais e humanas. Então, a gente poderia estar pensando a computação em diferentes vertentes, e não só em ciências exatas.
Eu acho essa provocação maravilhosa que o Pimentel trouxe ali na nossa discussão no painel, e acho que ela é importante para a gente também quando a gente está falando em licenciatura de computação, porque entender que não é só matemática, ou entender que não é só buscar uma solução, mas que a gente pode entender como que aquilo está sendo utilizado e por quem está sendo utilizado, o que, que faria essa pessoa utilizar melhor, também faz parte desse contexto de computação. Então, acho isso muito importante quando a gente está falando de licenciatura em computação. Seguindo um pouquinho, ainda reforçando essa visão de ciências formais, onde tem ali a ciência da computação propriamente dita, dentro da área da computação, a gente tem ciências naturais, onde entrariam ali física, química, biologia, mas a gente tem ciências humanas e sociais, onde a gente poderia estar enxergando sistemas de informação e também parte ali da educação, dependendo da forma como eu olhar. O que eu quero dizer com isso? Quero tentar entender, ou descrever, ou compreender o ser humano e suas ações, como pensam, como sentem, como agem, e aqui tem uma visão mais qualitativa, interpretativa das coisas. Mas ela poderia ser também com base nessas ciências do artificial, que a gente poderia estar pensando ali em engenharia de software, também um olhar para a educação em parte, porque é uma ênfase em prescrever soluções para problemas reais, né, que é algo que a gente também costuma pensar em fazer. Partindo dessa visão de computação, a gente pode ir, então, peraí, o que é computação? A área de computação está definindo como o que deveria ser um curso de licenciatura em computação. E a gente tem os referenciais de formação de 2017, lá dentro dos referenciais, vocês já devem ter cansado de ler esses referenciais, mas vamos ver o que falam dos cursos de licenciatura em computação lá. Tem como objetivo principal preparar professores para formar cidadãos com competências e habilidades necessárias para conviver e prosperar em um mundo cada vez mais tecnológico e global, e que contribuam para promover o desenvolvimento econômico e social do país. Aí vem, a introdução do pensamento computacional e algoritmo na educação básica fornece os recursos cognitivos necessários para a resolução de problemas, transversal a todas as áreas de conhecimento. E aí complementa, as ferramentas de educação assistida por computador e os sistemas de educação à distância tornam a interação, ensino, aprendizagem prazerosa, autônoma e efetiva, pois introduzem princípios e conceitos pedagógicos na interação humano-computador. Essas ferramentas são desenvolvidas com a participação de licenciados em computação, genericamente todo sistema computacional com funcionalidade pedagógica ou que necessita de assistência para seu uso requer a participação de licenciados em computação. Então, assim, um texto grande, mas tem dois destaques aqui que eu sublinhei. Um é o pensamento computacional e algoritmo. Vamos começar por ele, então. Quando a gente está falando desse pensamento computacional e algoritmo na educação básica, a gente está falando desse olhar de educação em computação. E esse olhar de educação em computação, o que os referenciais falam? Que é uma direção que é essa que aborda a educação em computação, seja na educação básica, regular ou profissional, no ensino superior ou corporativo, está intimamente ligada ao uso de tecnologias, porém especificamente aplicada ao ensino de conceitos das diversas áreas de computação. Ao longo dos anos, essa discussão passou a abranger mais fortemente o desenvolvimento do raciocínio, pensamento computacional na educação básica, como proposto por Papert nos anos 80. Olha só o quanto de tempo que tem isso, né? E o principal fórum de discussão na comunidade no Brasil tem sido o workshop sobre educação em computação, o WEI, desde 1993. E o WEI, ele está dentro de onde? Dentro do Congresso da Sociedade Brasileira de Computação. Mais recentemente, a gente tem o quê? O EduComp, que é um evento que tem o foco em educação em computação. E a gente tem uma comissão especial focada nesse assunto de educação em computação dentro da Sociedade Brasileira de Computação, que é a CE-Comp, ou CE-EduComp, né? Além do EduComp, que esse ano que vem vai acontecer em Juiz de Fora, a gente tem o Simpósio Brasileiro de Computação na Educação Básica, que também vai acontecer em Juiz de Fora, um a seguir do outro, que são dois dos grandes eventos no Brasil da Sociedade Brasileira de Computação, com esse foco em educação e computação, e mais especificamente aqui na educação básica. Então a gente percebe que tem vários eventos explorando como é que se deveria fazer a educação em computação. Diferentes temáticas e complementares,
para explorar isso. Quando a gente está falando ali de educação e computação, a gente ainda tinha as diretrizes da Sociedade Brasileira de Computação para o ensino de computação na educação básica, isso lá de 2019. Tudo isso vocês estão cansados de saber, eu sei que eu estou repetindo, mas é bom reforçar. Essas diretrizes deram origem ao que? Serviram de base para o que depois veio a ser a complementação da computação à BNCC, ou seja, a Base Nacional Curricular. Então, a gente tem agora a computação apoiando ou sendo levada ali para a Base Nacional Curricular, sendo levada efetivamente para a educação básica, agora de uma maneira mais formal, né? E para complementar, ou seja, um foi em 2019, que foram as diretrizes, outro foi em 2022, que foi o complemento à BNCC, e agora, recentemente, a gente teve aprovado o Programa de Mestrado Profissional em Ensino de Computação em Rede Nacional, Proficomp, que a SBC agora está em estágio de implantação, né, junto com diversas instituições. Por que eu estou falando tudo isso? Para a gente perceber aonde é que a gente pode enxergar um pouco mais sobre, passei demais, sobre educação e computação. Que eventos que eu poderia pesquisar sobre isso? Onde é que eu poderia obter mais informação acadêmica sobre o que está sendo discutido no estado da arte e da prática em educação e computação? E para a gente entender que essa área, embora o pessoal anteriormente não estivesse dando tanta atenção para a licenciatura em computação, agora ela se torna essencial. Né? Por quê? Porque agora a gente tem todo mundo interessado em levar a computação para o ensino básico e tem uma formação também em nível de mestrado sendo preparada e em breve sendo disponibilizado, o pessoal fazendo efetivamente para apoiar tudo isso. Né? Seguindo, quando a gente está falando em educação e computação, aquelas diretrizes falavam o quê? Da computação sendo organizada no mundo digital. Então tem ali codificação, processamento, distribuição, que eu enxergo muito como o quê? Tecnologia de informação e comunicação. TI, hardware, software, redes de telecomunicações, programação, engenharia de software, banco de dados, né? Tudo isso aqui nesse mundo digital. Mas além disso, essa visão da computação, ela também traz o quê? A cultura digital. E eu acho isso essencial quando a gente está falando de levar isso para o ensino básico. Por quê? Porque aqui eu vou tentar entender um pouco mais que a cultura nossa, ela está mudando. Por quê? Porque cada vez mais a gente está no digital. Né? Por exemplo, agora eu estou em casa e a gente está falando aqui para vocês. Né? Então, assim, como que isso está acontecendo? Através dos meios digitais. Então, como que isso muda a nossa percepção? Particularmente, eu prefiro o presencial, que eu posso estar olhando no rosto de vocês e ver quem está entendendo, quem não está, o que está gostando mais ou não, e vou adaptando. Mas a gente percebe que isso é uma prática, isso possibilita, por exemplo, à distância, eu poder ter essa interação com vocês. Então, muda vários elementos aqui na cultura, muda a forma como a gente interage também, muda a forma como eu vou estar me adaptando ao feedback de vocês e como que eu vou estar buscando esse feedback de vocês. E o outro elemento que complementa aqui essa visão da educação e computação no ensino básico é o pensamento computacional, que é o que a gente mais enxerga em termos de discussões ali nos artigos, nesses eventos. Eles exploram muito o pensamento computacional, todo mundo fala muito de pensamento computacional. Tá bom, continuando. Ali no Educomp, que eu falei que é uma comissão especial, a gente tem alguns grupos de trabalho. Então, pelos grupos de trabalho do Educomp, a gente consegue perceber o quê? Quais são os assuntos que interessam mais a comunidade, que o pessoal está tentando trazer algum tipo de apoio. A gente tem ensino e aprendizagem de programação introdutória. Por quê? Porque sempre o pessoal tem dificuldade em aprender programação pela primeira vez. Então, assim, esse primeiro passo, ele tem uma forma de pensar diferente, tem uma forma de lidar diferente. Então, como que a gente consegue trazer isso de uma maneira que não assuste os alunos, de uma maneira que eles consigam aprender, né, que seja efetiva. Então, tem algumas pessoas trabalhando nisso para poder explorar mais e organizar algum conteúdo para apoiar na aprendizagem de programação introdutória. Tem um grupo de trabalho que está interessado em quê? Em questões de diversidade, equidade, acessibilidade, inclusão, né? que é esse codinome aqui, IDEA, ou seja, inclusão, diversidade, equidade e acessibilidade, né? Para ser mais exato na ordem. Né?
E aí estão discutindo o quê? Justiça, acolhimento, respeito, diferenças, representatividade, questões muito importantes também quando a gente está falando de licenciatura, né? Ou de educação de maneira geral, em tudo na vida, mas na educação a gente também tem que dar esse foco. Um outro grupo de trabalho, ele vem falando de metodologias de aprendizagem ativa em cursos de computação. Então percebe que aqui a gente também está falando de que como trabalhar para que as aulas sejam mais motivadoras para os alunos, como fazer com que as aulas não sejam tão maçantes de o professor falando e os alunos só recebendo, que a gente vai falando aí de metodologias de aprendizagem ativa. A gente tem aqui, como o Pedro Vale, que acabou de falar, né? Aqui ainda estava como o FJF, mas a gente tem, por exemplo, o Rony, a tese do Rony foi explorando a aprendizagem ativa, que é um outro professor aí da UFJF. E o outro grupo de trabalho vem falando de pensamento computacional, mas não só de pensamento computacional, mas a formação de professores. Então, como que eu associo esses dois? Porque se eu estou falando de pensamento computacional na educação básica, eu preciso formar os professores para que consigam efetivamente aplicar isso. Também tem alguns professores aí explorando esse assunto. Eu estou trazendo isso por quê? Porque eu acho que são elementos importantes para a gente perceber o que o pessoal está discutindo, quais são as necessidades nessa área quando a gente fala de educação e computação. E esses grupos de trabalho fazem parte dessa comissão especial, ou seja, estão discutindo assim, olha, a gente realmente precisa trazer outros elementos que apoiem nesses assuntos. O que a gente tem não está sendo suficiente, a gente precisa apoiar as pessoas para realmente implementar, complementar nesses assuntos. Aqui são alguns tópicos de interesse do EduComp 2025. Vocês podem ver depois no site. A gente poderia estar discutindo cada um deles aqui, são vários bem interessantes, alguns que vão falando de aspectos de maneira mais geral, então demográficos, raciais, étnicos, éticos, computação nos seus diferentes níveis. Então a gente fala de computação na educação infantil, profissional, fundamental, no ensino médio. A gente vem falando de didática da computação. Antes a gente falava só de didática, agora percebe que a gente está falando que a educação e a computação têm particularidades, tem algumas coisas que são diferentes, não é ensinar qualquer assunto. Então, que particularidades são essas que a gente deveria estar mais atento na didática? Isso é muito importante porque muitos dos professores que vão falar de computação não têm a formação em educação, né? Não têm licenciatura. Então, por isso que vocês são muito importantes, porque é para ter essa formação tanto em computação, mas também uma formação em educação para conseguir trazer essa visão, as teorias didático-pedagógicas, as teorias educacionais, as metodologias, né? Como que a gente pode fazer o melhor uso disso para ter aulas melhores, efetivamente, para ter um aprendizado melhor. Então, aqui já começa a aparecer essa didática da computação, que é algo bem recente também, a gente não falava disso há algum tempo atrás. Mas entram outros elementos, jogos de gamificação, que foi falado agora na palestra anterior. A gente tem pensamento computacional aqui como um item específico também. São vários assuntos bem legais que dá para a gente estar discutindo. Cada um deles dá para discutir horas e horas e cursos inteiros. Algo que eu tentei fazer a partir desses tópicos é assim, se a gente está pensando em educação, a gente deveria estar pensando o quê? Em didática. Então, a gente tem alguns tópicos 25 desses tópicos focados em didática, elementos da didática para a computação. Tem alguns que estão relacionados a currículo. Como que eu vou estruturar, montar, pensar, rever o currículo, e agora com a curricularização da extensão mais ainda. Então, como que eu faço isso? Quais são os elementos que eu deveria estar levando em consideração ao pensar um currículo que vai explorar a computação ali no ensino básico ou no ensino superior, se for o caso. Depois a gente pode estar pensando assim, alguns desses itens vão estar sendo focados em quê? Na gestão da escola. Então, o que seria, quais são os elementos que eu tenho de gestão da escola quando eu falo de educação e computação? E outros relacionados a políticas públicas. Não tem essa classificação ela foi feita de uma maneira empírica, não tem um procedimento sistematizado para fazer isso, então tentei só agrupar, fui só eu que agrupei, mas dá uma ideia para a gente, assim, tem alguns elementos quando a gente pensa em educação, e aqui a gente está pensando nessas diversas categorias, algumas mais, outras menos, talvez pelo público que faz parte desse evento também.
né? Ou seja, se fosse mais de gestor de escola, talvez a gestão fosse maior. Então a gente percebe aqui que o evento em si, ele talvez não atraia tanto gestores assim. Isso é algo que a gente pode estar discutindo em relação ao perfil do evento depois. Aqui alguém vai lembrar disso, né, Rony? Mas basicamente isso aqui vem da tese do Rony, quando a gente estava discutindo a tese do Rony, e a tese do Rony vem falando de didática da computação, por isso que eu falo que isso é recente. Ali em 2019, quando ele defendeu, que a gente começou a falar da didática de computação. Os eventos agora têm sido presenciais, foi uma pergunta agora da Luciana, né? O EduComp ele tende a ser presencial também. Às vezes a gente tenta discutir a possibilidade de fazer híbrido, mas dá muito mais trabalho para os organizadores. Mas voltando aqui no assunto, quando a gente está pensando em didática da computação, ou didática de maneira geral, a gente está pensando o quê? Eu tenho conteúdo, ou seja, qual é o currículo que vai ser explorado, ou quais assuntos que vão ser explorados. Eu tenho o professor, eu tenho o aluno, e aí a relação entre o professor e o aluno, o professor está tentando fazer uma mediação ali da aprendizagem desse aluno, né? Guiar esse aluno, facilitar, a gente usa muito o termo facilitador ou mediador nesse contexto. E essa mediação, ela vai trazer, vai impactar também a motivação do aluno em relação à aula. E quando a gente fala da aula, essa aula ela tem que ter um planejamento para ela. E aí tem os objetivos educacionais, tem recursos que devem ser contemplados, tem as técnicas de ensino, que a gente fala de abordagens didático-pedagógicas, tem as questões relacionadas à avaliação, e tudo isso está presente lá no EduComp, tudo isso está presente quando a gente fala em educação e em computação. Só que quando a gente está falando em computação, a gente tem que estar discutindo assim, será que tem algumas técnicas que são diferentes ou diferenciadas para o ensino de computação? Por exemplo, quando a gente fala da programação par a par, né, que eu coloco duas pessoas, uma programando e outra observando, ou anotando e discutindo isso, ou analisando o que está sendo feito, e depois a gente inverte, como que a gente pode estar trabalhando isso? Então a gente percebe que tem elementos específicos da computação. Recursos específicos também, assuntos específicos são estruturados de uma maneira diferente, o próprio código poderia ser, o código de computador poderia ser recurso que é específico da nossa área. Então você percebe que são elementos que aparecem quando a gente está falando de didática de maneira geral, mas tem algumas especificidades quando a gente está falando em didática da computação. E foi um pouco disso que a gente tentou explorar na tese do Rony. Depois o Rony pode falar um pouco mais para vocês sobre isso em outro momento, ou já imagino que já tenha falado também, mas e aí o foco dele estava mais na aprendizagem ativa. Então, como que técnicas seriam mais focadas em aprendizagem ativa, que recursos são mais específicos para essas técnicas de aprendizagem ativa, como que a aprendizagem ativa vai estar impactando a motivação, e por aí vai. Seguindo nessa visão pela computação, a gente tinha falado primeiro do pensamento computacional e algorítmico, mas a gente também tem as ferramentas de educação assistida por computador e os sistemas de educação à distância. E quando a gente fala disso, a gente está falando de informática na educação. E olha a diferença, que é uma outra área, ela trata da integração das tecnologias aos processos de ensino, e como essa integração gera transformações que alteram os modelos de sala de aula e da própria aprendizagem. Essa discussão tem ocorrido principalmente no contexto do Congresso Brasileiro de Informática na Educação, CBIE, ou CBI. O CBI foi a sua 13ª edição semana passada, no Rio de Janeiro, que é um pouco o que a Liamara estava falando, né? Que a gente se encontrou. Então, foi o evento que a gente estava falando, que aconteceu semana passada. E o CBI, ele é o resultado do quê? Da integração do Simpósio Brasileiro de Informática na Educação com o Workshop de Informática na Escola. O Simpósio Brasileiro de Informática na Educação esse ano fez 35 anos e o Workshop de Informática na Escola 30 anos. Então, só para vocês perceberem que já faz tempo que a gente está discutindo vários desses assuntos de informática na educação ou de educação em computação. Não é novo, tem muita coisa nova, mas a gente vem discutindo isso já há bastante tempo. Aí eu trouxe também, dentro do Simpósio Brasileiro de Informática e Educação, quais são as trilhas, quais são os assuntos que são de interesse. Só para a gente perceber, assim, coisas que a gente deveria estar pensando quando a gente fala em educação e computação. Então, por exemplo, na trilha 1, a gente está falando de metodologias e tecnologias digitais para a educação.
A gente está falando de tecnologias ubíqua, móvel, na web, em nuvem, internet das coisas, tudo isso. Como que é isso para a educação? Que aspectos isso vai trazer para a educação? Repositórios de recursos educacionais digitais, a gente está falando de hardware para apoiar processos educacionais, arquiteturas pedagógicas, ambientes, metodologias, sistemas para autoria de materiais didáticos, ecossistemas e plataformas digitais de aprendizagem. Percebe que são várias temáticas e cada uma delas a gente pode estar fazendo dissertações e teses, vários trabalhos, ou aplicando na prática também. Então, a gente poderia estar pensando o quê? Por exemplo, agora eu poderia estar vendo essa palestra pelo meu celular. Então, a gente está falando o quê? O que muda em relação a isso? Será que isso tem algum impacto na aprendizagem? Será que eu consigo reter mais ou menos? Porque a minha tela é maior ou menor? Que impactos eu vou ter? O que é isso? A gente tem alguns governos agora proibindo o uso de celular. O que é isso? Isso é bom? Isso é ruim? Isso deveria acontecer ou não? Que situação isso é bom? Que situação isso atrapalha? Então, a gente estava, por exemplo, dentro do contexto do IBC, que é o Instituto Benjamin Constant, que é um instituto para cegos, e, assim, para eles, o uso do celular é essencial a todo momento. Como que eu vou proibir o uso de celular, então? Se muito da comunicação, muito do acesso à informação deles é pelo celular, né? Então, você percebe que são realidades diferentes e para a educação é muito importante ter esse tipo de apoio também. Então, como que eu vou estar proibindo isso, né? São elementos ou discussões ou reflexões que a gente precisa fazer. Na trilha 2 a gente fala de gamificação, jogos digitais, robóticas, tecnologias imersivas na educação. Então, gamificação vocês já falaram agora, então a gente está falando de motivação, a gente está falando de tentar trazer elementos para reter os alunos ali empolgados o tempo todo na disciplina. Eu, particularmente, era muito contra a gamificação na educação, eu achava que isso era contra o propósito da educação, porque se a gente está falando ali que o foco ele deveria ser na aprendizagem e não no sentido de estar trazendo uma motivação extrínseca, ou seja, uma motivação externa para o aluno, né? Deveria ser uma motivação intrínseca, ou seja, eu quero aprender, como eu trago esse foco de quero aprender para o aluno. Então, eu era estritamente contra a gamificação na educação, mas ultimamente eu já tenho mudado minha visão. Por quê? Porque eu não vejo mais como um elemento motivador. Eu já entendo que a sociedade é totalmente gamificada. A gente está o tempo todo, em tudo que a gente faz, sendo gamificado. Ou seja, os professores são avaliados, os alunos são avaliados o tempo todo. Isso é gamificação. É um tipo de enxergar a gamificação no mundo nosso do dia a dia, né? Então, assim, entendo que agora faz parte da cultura digital, faz parte do nosso dia a dia, então gamificação é essencial também nesse contexto. Então, vamos lá, seguindo a trilha 3, a gente tem fatores humanos em tecnologia digital na educação, que é muito pensando no design da interface, como que a interação vai ocorrer, esse design é inclusivo, ele é universal ou não, e pensando na educação, o que isso impacta, né, para poder trazer a aula sendo acessível para todo mundo. Então, são várias discussões bem relevantes também na educação e como que a tecnologia pode estar apoiando a educação. IA na educação está na moda, então tudo vem hoje em dia falando de IA na educação. Aliás, tudo vem falando de IA, né? Independente se é na educação ou não, não seria diferente ser na educação. Mas a gente olha aqui, o primeiro item, sistemas tutores inteligentes. Há muito tempo a gente vem falando de sistemas tutores inteligentes. Não tinha nada de chat GPT. Então não é novo esse tema. Analytics, ou seja, a gente está falando de analisar os dados para entender o que está acontecendo em termos do comportamento do aluno. Isso também é muito, muito antigo. Às vezes troca um pouco o nome, mas as discussões elas já vêm há bastante tempo. Então, como que a gente consegue agora perceber o que vem mudando em relação ao que a gente tinha anteriormente? E não poderia deixar de ter ali o último item, o último tópico era IA generativa, né? Que é a menina dos olhos de muita gente, e que muita gente vem falando que vai mudar muito a educação. Eu costumo falar que eu fiquei traumatizado no semestre passado quando eu dei um trabalho de avaliação dos alunos que eles deveriam falar das experiências deles, ou seja, algo muito autoral, muito pessoal,
e eles mandaram o chat GPT fazerem para eles. 70% da turma fez isso. Nossa, que horror, que decepção. Mas tudo bem, faz parte, a gente tem que entender como que eu posso usar isso para me ajudar, né? Então, eu poderia estar trazendo um enunciado que os alunos deveriam fazer uma crítica à resposta do ChatGPT, deveriam explorar ali os diferentes scripts para poder trazer os prompts para poder trazer melhor resposta, enfim, várias formas de usar isso a nosso favor, que é o que a gente vem discutindo nesses diversos eventos. E a trilha 5, o foco é em pensamento computacional, mas tem uma especificidade, tecnologias digitais para o desenvolvimento do pensamento computacional e da educação em computação. Então, aqui, o foco é para vocês. Então, como que vocês estão explorando o pensamento computacional, a educação em computação, que tecnologias vocês vão utilizar, têm utilizado, né? Essa seria a ideia, trazer essas experiências que as pessoas estão tendo, que os professores estão tendo. Um outro evento que eu trouxe também é o workshop de informática na escola, e aí a gente já está falando quando eu vou ter as minhas experiências na educação básica. Então, a gente tem uma trilha que vem falando de relatos de experiência nas tecnologias digitais, outra falando de pensamento computacional, outro falando de formação de recursos humanos. Então, são trilhas ali que a gente tem. Então, percebe que todos esses eventos e todas essas temáticas têm a ver com a gente, né? Educação em computação, tem a ver com licenciatura em computação. Então, sim, fonte de estudos vocês têm vários agora para poder se aperfeiçoar, melhorar, aprender mais, explorar mais nas suas aulas, e trabalhar também como pesquisa, se for o caso, fazer o TCC, fazer aí o mestrado depois. Eu trouxe aqui um destaque para um trabalho do César, que foi um aluno de doutorado meu, que defendeu em 2022. Por que eu trouxe um destaque para ele quando a gente está falando de licenciatura em computação? Porque aqui a gente estava querendo trabalhar as tecnologias de informação e computação na educação, e a gente começou a fazer o quê? Será que se eu trabalhar isso, mas de um método, explorando o design thinking, será que eu tenho alguma diferença, né, nesse aprendizado? O que acontece quando eu faço uso do design thinking para apoiar a educação usando tecnologias de informação e comunicação? Depois a gente começou a trazer o quê? Além do design thinking, algo que estava muito na moda era a experiência do usuário. Então vamos pegar esses dois e vamos falar assim, o que é fazer isso na educação? E depois a gente falou assim, peraí, mas o design thinking, na verdade, é o pensar em termos de design de maneira geral. Mas na área de educação, eu tenho um learning design, que é pensar ou projetar o que vai ser a aprendizagem em si. Então, como que é fazer isso? Como que é se apropriar disso? O que seria fazer isso? E, no lugar da experiência do usuário, tem aqui a experiência do aprendiz. O que é projetar aulas pensando qual vai ser a experiência do aluno, né? Então, a gente consegue perceber assim, diferenças gritantes na hora de pensar a aula, quando eu estou pensando nesse design da aprendizagem, ou seja, o que eu quero em termos de aprendizagem efetivamente e qual a experiência que eu quero que o aluno tenha nessa aprendizagem. Tá um potencial muito forte aí, quando a gente está falando de educação e computação, muito. Então, a gente tem alguns artigos e tem a própria tese dele disponível, mas eu acho que são bem relevantes aí quando a gente está falando de educação. Ali no grupo de pesquisa nosso, que a gente fala de tecnologias sociais e de aprendizagem, tem várias dissertações e teses. Então, eu comecei a listar algumas que têm mais a ver com educação em computação ou com informática e educação de maneira geral. E a primeira ali é do Edmar, também um professor da UFJF, que foi aluno de mestrado meu, depois ele foi fazer doutorado na UFRJ, mas no mestrado ele trabalhou nessa área de informática e educação comigo, segmentando objetos de aprendizagem e abordagens para sua utilização. O que a gente estava fazendo? Objetos de aprendizagem são aqueles conteúdos ou aqueles recursos educacionais. Na época a gente chamava de objetos de aprendizagem. Por que objetos? Porque a gente pensava que esses conteúdos educacionais eles deveriam ser reutilizáveis, né? E geralmente a gente faz isso, a gente pega uma aula aqui, depois eu reaproveito, não reaproveitei os slides ali do professor Pimentel para começar a palestra, então a gente acaba fazendo esse reaproveitamento. Então como que seria segmentar esses conteúdos
e reutilizar esses conteúdos. O que está por trás disso? E o foco dele foi muito em termos de vídeos, porque na época a gente já percebia que os vídeos poderiam ou tinham um potencial muito grande para ser utilizados em aprendizagem. A gente ainda nem tinha tanta exploração disso pelo YouTube ou pelas videoaulas. Então, assim, 2009, bastante tempo, né? E depois disso, isso virou uma febre, efetivamente. E na época a gente falava, peraí, mas os vídeos não é só para disponibilizar o vídeo inteiro. Seria muito legal eu pegar e conseguir identificar partes do vídeo e compartilhar essas partes do vídeo. E depois a gente percebeu que mais do que isso, é muito interessante os alunos identificarem que partes que são relevantes do vídeo, porque os alunos fazem isso de maneira, ou as pessoas fazem isso de maneira completamente diferente. E a gente vai tentar entender o que está acontecendo, por que você selecionou essa parte, o que você achou de interessante nessa parte. E isso tinha um potencial de aprendizagem muito grande. Essa foi a dissertação dele, muito resumidamente, e ele ganhou ali o prêmio de melhor dissertação de mestrado naquele ano. Tem a Aline, que trabalhava, por exemplo, com a estruturação de discurso em blog. Olha só, 2010 a gente falava ainda de blogs. Então a gente estava falando que seria possível aprender contando as histórias ou colocando as informações em blogs, disponibilizando isso e trocando essas informações. Hoje a gente tem muito isso em diversas mídias sociais, né? E antigamente isso era o quê? Uma mensagem após a outra só. E lá em 2010, a Aline falava assim, olha, seria muito interessante se ao invés de uma mensagem após a outra, ou seja, algo linear, a gente tivesse estruturas, por exemplo, de árvore, ou estruturas de grafo, que é hoje o padrão que a gente tem para tudo, né, nas discussões, nas redes sociais. A gente sempre tem ali uma árvore sendo formada nas discussões, alguém respondendo uma mensagem do outro, isso se organizando. Então, logo depois, a gente teve isso sendo adotado, por exemplo, pelo Facebook. A gente fez isso antes do Facebook adotar a solução. Então, para vocês perceberem que coisas da pesquisa depois são levadas para o mercado. Não quer dizer que o Facebook copiou a gente, mas quer dizer que a gente já pesquisava isso. E depois o quanto que isso pode ser utilizado, o potencial disso para a educação também. O Early trabalhava com composição de objetos de aprendizagem também, mas ali num contexto de uma base semiótica, ele trazia teorias da área semiótica, que é muito comum na área de interação humano-computador. A Clarice trabalha muito com a engenharia semiótica, né? E a gente discutia isso para organizar os conteúdos. Então, por exemplo, quando eu tenho um conjunto de slides, um áudio, imagens que vão sendo colocadas, eu não posso, por exemplo, colocar uma imagem sobrepondo a outra, tampando a outra, porque a de trás não vai ficar visível. Então, como que eu consigo trabalhar esses elementos na hora de compor ali o objeto de aprendizagem? João Prates, por exemplo, trabalhando com buscas na web, como que essas buscas na web me ajudavam a aprender também. E aí ele usava o Google para ganhar do Google, ou seja, num contexto educacional, eu usei o Google, mas eu tinha respostas muito melhores do que o Google, porque eu utilizava algumas técnicas aí para melhorar o algoritmo do Google para o contexto educacional. Tem várias outras aqui, eu não vou explorar todas, eu quis só dar algumas ideias de trabalhos que a gente fez. O Fernando falando de educação musical, que foi um trabalho premiado também. A gente tem o Thiago Procassi, que foi um aluno de graduação da UFJF, depois foi fazer mestrado e doutorado comigo, no contexto de comunidade de prática, ou comunidade de perguntas e respostas, e como que a gente consegue identificar quem é um possível monitor ou um possível mediador, ou seja, alguém que está sempre disposto a ajudar, como é que eu consigo identificar essas pessoas nessas comunidades. Marcelo Tibal trabalhando também com o que a gente falava de Search as Learning, ou seja, tentando entender como que a busca acontece, como que eu vou aprendendo através da busca, que padrões de busca que existem quando esse processo de aprendizagem está acontecendo, que é uma área de pesquisa recente. Aqui já é a tese de doutorado do Thiago Procassi, aqui é a tese do Rony, que eu já tinha falado. A Christian, que fez graduação, mestrado aí com vocês também, da UFJF, e foi um grande presente vir trabalhar com doutorado comigo, fez uma tese que eu acho belíssima, infelizmente ela eu não tive outro aluno para dar continuidade à tese dela, mas trabalhando
a complexidade dos recursos. Então, assim, quando eu estou preparando uma aula, se eu fizer uma aula muito complexa, ou se minha fala estiver muito complexa, poucas pessoas vão estar entendendo o que eu estou falando, né? Então, como que eu consigo capturar qual é o grau de complexidade ideal para esses meus alunos ou para essa minha audiência, como que eu consigo sequenciar de uma maneira que seja ideal também, sempre trabalhando com esses elementos relacionados à complexidade do conteúdo. É algo realmente muito legal, eu particularmente gosto muito. Do César já tinha falado, aqui mais recentemente desse ano, a tese de doutorado do Tibal, que ele tenta quantificar o quanto que eu vou ganhar de conhecimento ao fazer uma busca. Então, estou ali explorando as buscas, e à medida que eu estou explorando uma ferramenta de busca, fazendo as minhas buscas e interagindo com os resultados, como que eu consigo perceber que a pessoa aprendeu alguma coisa? É isso que ele tenta trazer aqui na tese dele, tem toda uma matemática aqui, uma formalização matemática para poder chegar nisso. E o Marcelo Machado também foi aluno da UFJF de graduação, depois veio fazer doutorado comigo, foi aluno de mestrado de vocês também, e o Marcelo Machado, ele trabalhava também com Search as Learning, aí ele traz um framework para poder identificar o que é um contexto de Search as Learning, e quando acontece vieses cognitivos nessas buscas voltadas para a aprendizagem, o que seria isso, né? Então, tenta organizar, definir o que seria isso, para depois trazer um framework para possibilitar experimentações empíricas de vieses cognitivos em busca, quando o foco é a aprendizagem. Eu estou falando muito rapidamente, muito superficialmente desses trabalhos, depois se alguém tiver algum interesse, a gente pode falar em outro momento. Se eu fosse falar cada um, já dava aí 40 minutos cada um, então eu tentei só trazer uma visão geral para a gente. Dando sequência aqui, o slide não quis avançar, agora avançou. Agora, opa, passou até demais. Deixa eu só voltar, por algum motivo está bem lento. Aqui a gente tem, eu falei da visão da computação, o que seria uma visão pela educação, pelo ensino? Quando a gente está falando desse complemento, aliás, quando eu estou falando da BNCC e quando eu estou falando do complemento da computação, o que acontece com isso, com essa nova BNCC? A educação vem discutindo isso, que passou de um problema político, de um problema público para um problema político. Político por quê? Porque é uma pressão de grupos de interesses privatizantes e empresariais para que o Estado, de fato, iniciasse o processo de formulação do que deveria ser essa base nacional curricular. Então, esses grupos, né, começaram a pressionar o governo para que houvesse o desenvolvimento dessa BNCC, e do complemento da computação vem também nessa sequência. Além disso, a gente tem o quê? Conexões de interesse subtendidas na conformação dessa agenda. O que a gente está falando com isso? Que tem incontáveis organizações que atuam como parceiros do governo, afirmando fazer parte da luta por uma educação de qualidade e igualitária. Mas essa parceria ela não é favorável apenas devido às transações comerciais, mas principalmente pela possibilidade de difundir a ideologia empresarial, focando cada vez mais na formação de mão de obra, ao invés da formação do ser em sua integralidade. A gente está falando da educação básica e aí a gente está falando o quê? Eu deveria estar formando o ser e não formando ainda efetivamente um profissional. O profissional ele deveria vir um pouco mais à frente. Então, essas discussões do que é essa formação do ser, elas foram deixadas um pouco de lado. É um pouco isso que o pessoal da educação e do ensino começam a falar em relação à BNCC. E aí também tem uma caracterização de um conflito explicitado na conformação da agenda, porque o currículo não é neutro e a escola pública ela vem sendo construída para fornecer serviços e na lógica do livre mercado. Novamente, esse foco ali, né, da formação do profissional, da geração de lucro, e tem a disputa de controle por grupos financeiros também. Então, são coisas para a gente estar atento quando a gente está falando de educação, né, e educação básica. E se a gente está falando de licenciatura em computação, a gente também deveria estar atento a isso. Qual é a agenda que está sendo discutida em relação a essa formação, efetivamente?
quando eu falo da educação, da visão pelo ensino de computação, aí a gente já vai para a base o complemento da computação para a BNCC, e aí alguns pesquisadores já começam a falar assim, olha, esse documento ele é bom, muito bom, ele traz várias coisas para ajudar a entender como que a gente aplica a computação na educação básica, mas tem vários problemas desse documento. Por esse documento, os professores não vão conseguir implantar isso. Não é suficiente isso. Faltam várias coisas aqui a serem trabalhadas para a gente poder efetivamente levar a computação para o ensino básico. Também não vou entrar em detalhe nisso, tem o link lá para o artigo depois, quem quiser ler, e tem vários outros trabalhos também discutindo isso. E aí o que eu quis trazer como provocação, chegando agora na provocação maior, é que a vida não é útil. Aí é um livro do Krenak, que ele vem trazendo o quê? A gente tem muito esse olhar pela tecnologia, tudo hoje é através dos aparatos tecnológicos, a gente está falando de uma vida digital, mas será que isso é suficiente? Será que é isso mesmo que a gente deveria estar olhando, né? Que tipo de vida a gente deveria estar fazendo? E é muito eu não vou ler aqui, eu tinha preparado de outra forma, mas devido ao tempo, eu vou passar de uma maneira mais rápida, porque assim, a ideia dele é que a gente não deveria deixar pegadas na Terra ou no mundo. A gente deveria passar por ela sem ter tanto impacto na natureza, né? Isso que essa que deveria ser a nossa preocupação. Mas quando a gente está falando de tecnologia, a gente está falando de impacto na natureza. Tudo isso que a gente tem em termos de tecnologia, de alguma forma a gente está explorando esses recursos naturais, né? E isso está trazendo diversos impactos. Então, traz aí uma discussão interessante para a gente refletir se a vida ela deveria ser tão tecnológica, se a gente deveria estar com esse foco tão grande no consumo efetivamente, ou no capital efetivamente, ou se a gente deveria procurar algo mais simples, né? Uma vida mais simples e em relação ao que realmente é necessário no nosso dia a dia. Então, são reflexões que a gente deveria estar pensando com informação do ser humano, informação do homem, que deveria fazer parte dessa educação quando a gente está falando do ensino básico, principalmente, de todo mundo o tempo inteiro, mas principalmente quando a gente está falando do ensino básico. E eu volto para o que tinha lá nos referenciais de formação, e a gente tem ali preparar professores para formar cidadãos. Então, que tipo de cidadãos a gente está querendo formar? Essa é a reflexão que eu tentei trazer quando eu falei assim, vamos sair do que é útil, ou desse foco da utilidade efetivamente, ou tentar trazer solução para tudo a partir da computação, mas pensar assim, o que realmente a gente precisa em termos de formação do ser humano, né? Essa discussão de entender esse mundo muito mais complexo do que ele se aparenta para a gente. Aqui tem alguns temas do meu projeto de pesquisa para seleção, mestrado e doutorado, que eu acho que são interessantes para a gente estar trazendo e discutindo também. Por exemplo, quando eu estou falando em pensamento computacional, eu estou falando desse pensamento computacional, mas eu estou falando de um pensamento crítico, eu estou falando de um pensamento criativo e de um pensamento sistêmico. Embora quando se fale de pensamento computacional, se fale também dessa visão sistêmica, ela é muito superficial quando a gente explora o pensamento computacional. Então, uma linha de trabalho recente minha vem sendo ter um olhar um pouco mais amplo, um pouco mais sistêmico, quando a gente está falando em pensamento computacional também. Explorar isso na formação em computação. Trazer a ideia do mundo complexo e essas tecnologias educacionais e sociais. Então, pensar nessa complexidade para além do que a gente entende do desenvolvimento de uma solução tecnológica, e pensar em tecnologias para o humanismo digital, ou seja, pensando na formação humana. Eu acho que esse era o tom que eu queria trazer para vocês nesse pouco tempo, mas assim, a gente pode estar discutindo vários desses assuntos que eu passei bem correndo. Era um pouco disso. Obrigado. Estou aberto a perguntas. Professor Lucian, muito obrigada pela sua explanação. São muitos assuntos, né? São muitas áreas.
ficamos muito felizes por ter apresentado esse mundo aos nossos alunos da licenciatura, e nós temos aqui outras pessoas também, de programas de mestrado, que estão participando aqui, né, e que passam a conhecer um pouco mais dessa comunidade toda aí, e dos assuntos, né, que você está pesquisando e propondo. E esse último slide aí, eu entendi como um convite aí aos alunos, né, a pesquisarem e, né, se aprofundarem um pouco mais nos assuntos aí de seu interesse. Durante toda a nossa trajetória no curso de licenciatura em computação, a gente se questiona muito, né, que tipo de professor queremos formar, né? Estamos sempre com essa questão, com uma reflexão. Já formamos alunos aqui no nosso grupo, nós temos egressos, estamos formando, tem turmas iniciando, turmas quase finalizando, e a gente continua se perguntando que tipo de professor né, e como queremos formar esse professor. É uma grande reflexão. E aí, professor Jean, eu também não tenho respostas, tá? Eu ainda fico me perguntando, quanto mais eu leio, quanto mais eu estudo, quanto mais eu atuo nessa área, eu continuo me perguntando, é claro, sempre buscando, né, o melhor, né, formar o melhor professor, mais humano, mais isso, mais aquilo, buscando o uso das tecnologias, mas com pensar um olhar muito humano para, né, para o processo de ensino e aprendizagem lá na sala de aula. Obrigada pelas suas colocações, agora vamos abrir para perguntas. Por favor, fiquem à vontade. Bom, enquanto isso, o Rony colocou algumas perguntas, imagino que tenham sido feitas por aí, né? A Isso. primeira seria como você vê a questão da cultura digital nas diversas esferas da sociedade. Aí eu acho que depende muito do que a pessoa quis dizer com isso, porque assim, quando a gente está falando de cultura digital, a gente está falando do que a gente vive hoje, né? No dia a dia nosso. Mas quando a gente olha essa formação a partir do olhar de cultura digital, é investigar um pouco mais sobre isso. Aí a gente pode pegar vários autores de filosofia da tecnologia, por exemplo, o próprio Bill Churran, já que ele é mais conhecido, mais disseminado efetivamente, discutindo, por exemplo, questões como depressão, discutindo, por exemplo, questões como o uso das mídias sociais, isso vem trazendo diversos problemas. A gente pode pegar o Haidt, por exemplo, que vinha falando de ética, e no último livro dele vem explorando que, na verdade, ele tinha sido pago para fazer um livro e acabou fazendo um outro livro que era do problema do uso das redes sociais pelas crianças. Então, esse foco, o quanto que isso vem mudando diversos elementos, inclusive cognitivos e inclusive no cérebro das crianças, e o quanto que isso tem um impacto grande na sociedade, né? Isso tudo é discutir cultura digital. E entender esses problemas ajuda a gente a também repensar as tecnologias, repensar políticas públicas, né, para a sociedade. Por exemplo, a gente poderia estar falando ali do Harari, ele falando da informação. Então, repensar como que a informação ela é entendida. Por exemplo, a gente pensa muito em informação, pensando em processamento da informação, como eu estou representando essa informação, como eu vou transmitir a informação, como que a pessoa vai receber a informação, que é muito comum do ponto de vista de computação, muito comum do ponto de vista de comunicação também. E ele traz uma outra reflexão falando assim, olha, mas a informação, na verdade, é como as coisas se conectam. Então, eu posso me conectar com uma informação que é verdadeira, que é o que a gente chama efetivamente de informação, mas a informação ela pode não ser verdadeira, ela pode ser uma desinformação. E, ao mesmo tempo, isso também conectar. E ao conectar pela desinformação, ela traz um conjunto aí de questões para a gente refletir na sociedade, porque é muito mais fácil não ter esse cuidado de verificar a veracidade da informação e simplesmente aceitar. Né? Então, o nosso mecanismo cerebral ele vai pela lei do menor esforço. Então, a gente também tenta, ali, na hora de processar a informação, isso aqui eu já conheço, associei com algo que eu já conheço, fica mais fácil de eu aceitar. E venho pelos vieses cognitivos também a partir daí. E aí é fácil algumas pessoas caírem nas chamadas fake news ou desinformações.
e os diversos problemas sociais em relação a isso. Não dá para a gente pensar que só de eu trazer a verdade a pessoa vai entender. Não, tem uma dificuldade da pessoa entender que aquilo era uma mentira e o processo disso. Então, sim, isso muda toda a estrutura que a gente tem de informação e computacional. A gente deveria estar pensando nisso, e são questões trazidas por o entendimento dessa cultura digital. Tem muita coisa acontecendo, muitos filósofos, muitos sociólogos, muitos psicólogos trazendo elementos ou reflexões em cima disso, para a gente poder repensar a tecnologia também e repensar o uso da tecnologia, repensar o que deve ser permitido ou não, o que deve ser proibido em termos de tecnologia. Enfim, acho que eu acabei falando da outra também, dos desafios que o professor da sociedade moderna irá enfrentar, né? A gente acaba cobrando muito do professor que ele entenda de tudo para poder falar sobre tudo, ter esse domínio, mas na verdade isso é construído. Então é importante a gente ter o pensamento crítico para poder chegar nesses elementos ou explorar tudo isso. Eu estou com um pensamento rápido, não sei se o pessoal está conseguindo me seguir, mas tudo bem. Acho que sim, professor. Tem mais perguntas aí no chat que o senhor Rony está colocando. Como você entende o uso de IA, principalmente da IA generativa, dentro da sala de aula pelos alunos? Quais os Essa é desafios para os danada, né, professores professor? nesse contexto? O que pode ser feito? Tem muita gente trabalhando sobre isso. Eu também venho tendo algumas pesquisas sendo desenvolvidas, né, nessa linha, né? Assim, tem diversas visões, né? Tem pessoas que acham que não, isso aí tem medo da nova tecnologia, então tem medo da IA generativa, acha que isso deveria ser proibido em diversos segmentos, inclusive na educação, mas é algo que não já está aí. Como que você para a tecnologia? Então tem alguns autores de filosofia da tecnologia que eu gosto, que eles vêm falando justamente sobre isso, assim, é igual a bomba nuclear. Uma vez que alguém fez a primeira, como é que eu vou parar? Não, eu não vou parar isso, né? Fica muito difícil parar isso. Tanto é que as bombas foram se desenvolvendo aí cada país querendo ter o seu arsenal. Então, assim, como que a gente pode usar isso a nosso favor, né? Será que o que está sendo dito pela IA, ela está ajudando eu a entender um determinado conceito? Talvez isso está complementando o que o professor ou que o outro colega estava trazendo? Será que está correto isso que está dizendo? O que está por trás disso que está sendo dito? Então, são reflexões que a gente pode tentar trazer e como criar os prompts, como estar questionando as respostas, que são relevantes. Eu acho que eu trabalhava muito com busca com o processo de aprendizagem. Ou seja, como a partir das ferramentas de busca, como a partir das nossas interações com as ferramentas de busca, a gente conseguia aprender. E a partir do momento que a busca ela foi modificada para ser misturada, integrada com os mecanismos conversacionais, isso também faz parte desse processo de aprendizagem. Então, como que essa interação com essas ferramentas conversacionais podem me ajudar a aprender? Eu acho que a única pegadinha aí é da alucinação. Então, como que eu consigo estar atento à alucinação e como que eu consigo ficar verificando o que está sendo dito, se é válido ou não, se está correto ou não. Né? Eu acho que esse é o grande porém que a gente tem que estar atento. E a outra é a preguiça. Muita, professor Cian, muita. Porque às vezes a gente já joga lá, ele já traz um resultado, isso está ótimo, tá ao final, já entreguei aquilo como meu trabalho, né? O professor também poderia estar pegando os trabalhos dos alunos, mandando o ChatGPT corrigir. Será que é válido? Eu como aluno, vou aceitar que ao invés do professor corrigir, o ChatGPT corrija? É a mesma coisa, a gente deveria estar com esse cuidado de que a gente está aqui para aprender, né? Para pensar, para refletir sobre as coisas, para aprender sobre as coisas, para evoluir. Se eu estou passando isso, simplesmente terceirizando isso, então onde é que está o meu processo de crescimento individual, né? De evolução individual? Acho que essa reflexão que a gente tem que trazer não é banir, eu acho que é como que eu uso isso ao meu favor, aprendo a tirar o máximo proveito disso e saber se isso realmente é confiável ou não, que está sendo trazido. Evoluir com isso. Não sei se eu consegui responder, podem questionar, complementar. Acho que sim. Estela.
A Maristela levantou a mão, mas o Cláudio fez uma pergunta aqui no chat. Ele pergunta o seguinte, Cian, qual modelo aplicar num mundo onde os alunos estão altamente ligados aos seus smartphones e o foco, concentração e interesse pela aula fica deixado de lado. Seguindo os principais países onde sempre tiveram educação como trunfo e agora estão vivenciando o mesmo problema. Será que haver um great reset na educação também? Será que vamos ter? Ótima pergunta. Eu tinha falado do Jonathan Haidt, né? Que ele explora justamente isso do uso dos smartphones pelas crianças, e ele fala assim, não adianta o pai proibir, porque ele vai chegar na escola, ou vai chegar numa festa, ou vai estar com um coleguinha, o coleguinha vai estar utilizando, e ele vai estar fora disso, né? Então não adianta só o pai proibir, isso tem que ser algo mais geral na sociedade, e a proposta dele nesse contexto seria assim, algo que vem do governo, né? O governo deveria proibir esse tipo de uso pelas crianças, através de políticas públicas, que também é questionado, né? Porque a gente também pode estar usando a nosso favor na sala de aula os smartphones. Mas quando a gente está falando do foco, eu acho que aí entra numa questão muito grave, porque a nossa capacidade de atenção ela mudou. Né? Antigamente a gente conseguia ficar mais tempo lendo um livro, por exemplo. Hoje em dia, principalmente quem não teve essa formação de leitura de livro, não consegue. Não adianta você querer que a pessoa leia um livro que não consegue ler 2 páginas, quanto mais um livro, 2 parágrafos, quanto mais um livro. Então a gente tem que estar trazendo essa consciência de por que essa interação ela é importante ou não. O que está acontecendo com essa interação? Eu tenho trazido muito, eu tenho trabalhado com os calouros já há algum tempo, eu gosto de trabalhar ali com os calouros, porque é um momento que eu acho que a gente consegue trazer novas perspectivas para os alunos que estão entrando na universidade. E eu começo a questionar muito os alunos em relação a isso, né? Como que você está utilizando, o que está utilizando? E eu trago alguns elementos, por exemplo, eu tinha falado do Byung-Chul Han, que ele vem discutindo justamente isso, né, desse uso da tecnologia massivamente, dos problemas que são trazidos a partir daí, como foco, a falta de atenção, a falta de foco, mas também a depressão, que a gente vai trazer isso também. E um exercício que ao final da disciplina o pessoal acaba fazendo, de tanta gente ficar discutindo esses elementos, por exemplo, hoje, eu consigo ficar sem meu celular hoje, ou X horas, né? E começam a perceber o que isso muda na vida delas. O que é essa dependência e o que está mudando quando elas conseguem ficar deixando isso de lado. E isso tem feito alguma diferença, tá? Não são todos alunos, são alguns alunos, mas a gente consegue perceber um pouco disso acontecer. Não sei se eu ajudei, Cláudio, mas assim, eu tentei trazer uma experiência. Eu acho que esse grande reset não vai acontecer, eu acho que isso é cada um. Né? Eu falo que eu já fui muito viciado em Twitter, eu ficava assim 12 horas por dia, em algum momento na minha vida, 12 horas por dia, só vendo assim, nossa, tem aquele pesquisador que está publicando isso, vou ver, e uma lista de pessoas que eu achava interessante, que traziam coisas interessantes, eu ficava muito tempo, perdia muito tempo com isso. Até um momento que eu falei assim, opa, é interessante, está me ajudando, mas eu tenho outras coisas na vida para fazer, né? E aí eu tive que lidar com isso, no caso, eu realmente excluí durante um tempo para poder voltar a ter esse foco em outras atividades. Mas eu acho que é individual, é parte dessa tomada de consciência também, parte já algumas pequenas ações de cada um nesse sentido. Eu tenho um aluno que fala muito sobre isso, que ele foi obrigado a ficar sem celular porque o celular dele ele comprou um celular novo, o celular velho tinha estragado, ele comprou um celular novo e o celular novo deu problema e ele foi obrigado a ficar 1 mês e meio sem o celular por questões da empresa que não queria trocar, enfim. E o quanto que ele aprendeu que ele poderia estar mais tempo com o filho dele, que ele poderia estar mais tempo com a esposa dele, e que ele não precisava tanto assim do celular quanto ele imaginava. Tudo bem, ele foi forçado, né? Mas isso mudou completamente a forma dele enxergar a necessidade e o uso dele de celular a partir daí.
Então, são reflexões que a gente vai trazendo e que acabam ajudando uma pessoa ou outra. Basicamente, eu acho que a gente tem ali as redes sociais querendo ganhar cada vez mais a nossa atenção e trazem mecanismos que criam as nossas dependências em relação a isso, né? E a gente não tem aí políticas públicas que definam o que a gente Enfim, chama de bright patterns, né? Que seriam padrões ali de desenvolvimento que evitassem esse tipo de atuação. certo. Maristela, você ergueu a mão 2 vezes e baixou. Você quer falar? Olá, boa noite. Boa noite, professor. Professor, adorei sua fala, virei sua fã. Como que faz para trabalhar com você? Várias formas, a gente pode estar conversando, tem vários alunos de mestrado, doutorado, fazendo pesquisa, a gente pode estar trabalhando junto. Não, mas É, eu não sou aluna de mestrado, nem de doutorado, eu sou aluna sim, da Unicomp. enfim, a gente pode estar discutindo várias coisas. Ou um exemplo de alguém que está fazendo alguma coisa e você tem uma aula, uma turma que você queira trabalhar exatamente aquele tipo de assunto ou aquele tipo de técnica. Tem vários elementos que a gente pode estar conversando depois. Pega o meu contato, tem ali o site também do grupo, sal.unirutech.br, e a gente pode estar conversando depois sobre isso. Legal. Mas gostei muito da sua fala, professor. Dentro da tecnologia, eu fiz transição de carreira. Eu Uhum. fui enganada pelo marketing da tecnologia, eu tomei muita lapada. Esse ano, inclusive, eu tive um burnout. Estou abrindo aqui para todo mundo e eu nem gosto de falar isso, porque eu acho que isso, inclusive, é ruim para o meu currículo, porque as pessoas elas não gostam de gente que chegou no colapso. Eu fervi, né? O motor ferveu. E aí, o que que acontece? Por que que o motor ferveu? Por causa justamente dessa questão de plataformização, de questão de competição. A tecnologia é um ambiente muito competitivo, muito difícil e achar o senhor, né, com todo esse currículo acadêmico, com toda essa lucidez, dentro do ambiente de tecnologia, parece que é um oásis num deserto profundo que eu apenas levo areia na cara, porque é muito difícil. Vem aquele vento no deserto, né, que até arranca a sua pele de tão forte que a areia bate. Então, a gente apanha todo dia, justamente por quê? Porque falta ética, falta muita coisa dentro Uhum. dos profissionais de TI. Esses profissionais de TI estão ensinando educação e também as plataformas de educação elas estão aí ocupando os, os níveis públicos, né, de ensino da educação para jovens e adolescentes, justamente para formar essa mão de obra, que é uma mão de obra mais técnica, sem focar muito no pensamento crítico e também na estrutura de como a internet ela se fez. Então, eu, por questões de interesse próprio, né, para eu também não ficar vítima novamente desse marketing. Estou estudando bastante sobre governança, sobre internet e sobre criação da internet, como foi esse, esse histórico da formação da internet aqui no Brasil também. Então, o ano passado, a Secretaria de Educação Básica, ela lançou a Estratégia Nacional das Escolas Conectadas em setembro de 2023. Então, já é lei, né? Além da BNCC, que é a Base Nacional Curricular, a gente tem, então, uma nova lei aí que a gente vai ter que se adaptar para os próximos alunos e para que a nossa formação ela tenha essa competência pedagógica, porque entram eixos de currículo com competências adequadas para a cidadania digital, entra a competência de formação em formação desse indivíduo que ele precisa ser inovador, entra também os recursos educacionais digitais, diversificados, né, que os professores vão ter que usar em sala de aula, enfim, é muita coisa para a gente entender. E ainda tem essas questões filosóficas que nem todas as pessoas têm,
que é esse pensamento voltado para o outro, para o humano. Já me confundi muitas vezes, né, depois que eu entrei na área de tecnologia, eu até a gente fica tão viciado na máquina, que a gente esquece que que o mais importante é quem está usando aquela máquina. Mas enfim, então eu gostei muito da sua fala, achei muito legal e acho que vai ser super difícil, essa formação em licenciatura de computação, e mais difícil ainda a inserção no mercado de trabalho, e para os professores vai ser super difícil atuar nas escolas por causa de todos esses vieses que a gente tem. Então, para finalizar, o que que você indicaria como caminho para um licenciado em computação, algumas abordagens para que você consiga executar de fato coisas na prática da escola mesmo, ou seja, por meio de projetos, ou então, às vezes, indo para um mestrado e fazendo a área pública dentro da área pública ou dentro da área privada. A área privada, ela costuma usar esse tipo de ensino que a gente tem na Licomp, ou não? Tem que ser uma coisa mais voltada para o público e para a esfera do serviço público mesmo. Várias perguntas e várias questões aí. Obrigado, Maristela. Primeiro, deixa eu falar sobre o burnout. Assim, não é demérito. Eu conheço algumas pessoas que tiveram burnout e todas elas excelentes profissionais, tá? E aí a questão como que a gente sai dessa situação, como que a gente se recupera, né? Então, assim, não é um demérito, é muito mais pela nossa sociedade que está sempre cobrando cada vez mais e algumas pessoas interiorizam ainda mais essa cobrança, né? Algo que eu não falei, aliás, eu não trouxe, eu trouxe um projeto só, que é um guarda-chuva em relação a temáticas que eu tenho interesse, mas tem um outro projeto que também vem falando mais no contexto de sistemas de informação, mais no sentido de filosofia da tecnologia, que eu acho que pode ser mais do que você mais dentro do que você estava falando. E lá eu falo de light patterns, eu falo de bright patterns, que é justamente de tentar entender quais seriam os padrões de desenvolvimento que evitariam esses problemas. Então, como que a gente consegue incorporar dentro do que a gente está desenvolvendo elementos que ajudam nesse processo de não dependência ou de sair de uma dependência tecnológica, por exemplo, né? Ou que ajudam a sair da depressão ou não entrar na depressão, enfim, coisas nesse sentido. Eu discordo do que você falou, que é difícil atuar nas escolas. Eu acho que não, eu acho que é ao contrário. Quem está fazendo licenciatura em computação vai ter um campo cada vez maior de atuação, não só nas escolas, como professores, mas também como gestores, apoiando os demais professores, mas também pensando em algum momento, né, eu vejo a evolução disso, para pensar muito mais facilmente em termos de políticas públicas, pensar mais facilmente em termos de cultura digital, tá? Eu acho que é um perfil que vai trazer isso mais fácil e com mais embasamento para a gente. Então, aí a gente está falando de discutir o que deveriam ser feitos em termos mais éticos do desenvolvimento de ferramentas, a gente está discutindo em termos de sociedade o que deveria ser definido como políticas públicas, e todo esse tipo de atuação eu vejo como muito possível e muito provável de vir de quem está fazendo licenciatura em computação. Por quê? Porque tem uma formação não só em computação, mas tem uma formação em cognição, tem uma formação em teorias didático-pedagógicas, ou seja, como aprender, tem uma formação que também permeia ali com aspectos da psicologia para poder entender o que motiva, por exemplo, os alunos,
né? Então, assim, tem vários elementos que são importantes dessa formação e que são importantes na sociedade em geral, que não é só para ensinar, né? Mas para a sociedade em geral. Então, eu vejo uma possibilidade, um leque de opções muito grande para quem está fazendo a licenciatura em computação. Não era assim algum tempo atrás. Eu acho que algum tempo atrás o pessoal focava muito quem vai apoiar os laboratórios nas escolas, né? Algumas escolas só que talvez trouxessem um pouco mais a parte computacional, mas agora a gente começa a ver essa demanda muito maior desse profissional. E aí tem estudar todas essas teorias didático-pedagógicas, teorias relacionadas à cognição, teorias relacionadas ali a mentes, né? A psicologia, a comportamento humano. Tudo isso tem a ver com a formação em educação em computação também. Obrigada, professor. Amei. Eu gostaria de ter ouvido essa resposta que o senhor acabou de falar. Então, você validou o que eu precisava ouvir, porque a gente, quem está, por exemplo, eu sou desenvolvedora e desenvolvedora dentro de um ambiente de back-end. Então, a gente trabalha em equipe e a equipe não tem essa visão que você tem. E é uma visão que eu acredito porque eu leio, eu estudo e eu vou tentando me aprimorar nesse lado também. Então, ouvir você, que é uma pessoa extremamente bem-sucedida, foi muito importante para mim, porque me trouxe uma validação que eu precisava, porque eu fico extremamente insegura, principalmente quando eu ouço professores, inclusive professores meus, e que são de universidade também, mas têm um perfil mais técnico, têm um perfil mais voltado para o código daquele raciocínio mais matemático, eles acham tudo isso uma bobagem. Eles falam isso, é uma bobagem, e eu não acho. Eu gosto dessa questão, então, eu gosto de tudo disso que você falou, tudo isso. Então, validou o que eu já estava precisando ouvir, e foi muito legal, porque eu preciso me conectar com esse tipo de gente, entendeu? E vou seguir você lá no LinkedIn, vou seguir tudo que você quiser, você vai enjoar de mim, porque eu sou aquelas pessoas que grita assim, que incrível, icônico, maravilhoso, adorei. Então eu vou virar fã, vou acompanhar bastante e vou acompanhar as suas pesquisas também. Eu também quero ficar mais, eu quero tornar o meu perfil para além do mercado, né? Que, óbvio, vou ter que trabalhar muito ainda, não vou me aposentar, então eu vou ter que estar habilitada para o mercado, mas eu também vou querer já decidir que eu vou querer um perfil acadêmico para mim a partir de agora, principalmente nessa área de computação. E aproveitando já o perfil que eu tenho e trago das humanidades e da biologia também. Outra coisa que eu estou aficionada, professor, depois desse burnout, é a aprendizagem. Estou consumindo muita coisa sobre estudo em ratos, psicobiologia, aprendizagem e treinamento do cérebro. Nossa, eu estou insuportável, gente. Obrigada, Maristela. Muito obrigada pelas suas colocações. Alguém, só mais uma perguntinha, bem rapidinha, e nós vamos encerrar, senão o professor Sean está cansado já, né, professor? Nada. A gente está acostumado a dar aula até mais tarde. Tá ok, então, não tem mais nenhuma pergunta, então vamos encerrar. Professor José Maria, você está escondidinho aí? Ó, nem apareceu, mas ele está por aí. Apareceu. Ó, apareceu aí, ó. Estou refletindo aqui das colocações do Cian, que são sempre inspiradoras, né? A gente ouve muito o Cian nos encontros aí dos eventos, né? Então, assim, já que a Lia, né, pediu, Ficou né, depois. Cian, eu queria muito te agradecer, mas pela fala, pela participação, né? Sempre a gente tem, né, muito o que ouvir. Muito obrigado. Deixa eu fazer uma pergunta, né, bem rápida, já que a Lia
disse que tem que ser rápida, está sendo. Então, assim, deixa eu te perguntar uma coisa. Você voltou nos seus slides, no final, você recuperou as diretrizes e a BNCC, né? Aí, assim, nas suas pesquisas, né, bem focadas em informática na educação e no que você vê né, dos eventos fora do país, no país, né? Fora do país nem tanto, mas no país eh, você tem visto assim essa preocupação das pessoas resgatarem o que tem lá na BNCC, nas diretrizes, em termos até da velocidade em termos de tecnologia, de novos temas, né? Você falou aí no final, quando você falou assim, pensar em integração de tecnologias, as pessoas têm resgatado isso no final, né, em termos de, né, e agora a gente vê no Profcomp, né? Então, assim, hoje eu vi uma pesquisa que foi na televisão falando sobre a questão da educação, né? E aí, no final, eu vi alguém, não me lembro mais, dizendo assim: ainda precisamos pensar na formação dos professores. Eu achei sim, né? Acho que nós vamos ter que pensar sempre na formação dos professores, sobretudo na velocidade com que a tecnologia e essas integrações, né, estão causando nas nossas vidas, né? Como é que você está vendo isso em termos assim? Isso tem resgatado, eles têm resgatado BNCC, diretrizes. Como é que a gente vai conviver com isso? Não sei se ela é rápida, não, mas vamos lá. É Então uma tá, boa pergunta, porque assim, as diretrizes elas vão te dar um pontapé inicial para entender de onde é que vem, o que é que está por trás daquilo. Né? Tem muita crítica em relação ao complemento da computação para a BNCC, mas ainda assim tem alguns elementos bem legais. Então, assim, quando eles colocam algo que você precisa explorar nos primeiros anos do ensino fundamental, por exemplo, e aí colocam alguns exemplos, esses exemplos te ajudam a parar e pensar assim, nossa, poderia ser diferente, né? O que acontece muitas das vezes, para quem não tem vivência ou não explora tanto aquele assunto, é usar aquilo como regra, né? Mas se a gente consegue ter um grupo que consegue aprofundar mais essa discussão, começa a perceber algumas lacunas, para não falar falhas, e buscar outros caminhos para complementar, né? E aí eu acho que esse é o processo que a gente tem que estar trabalhando ali nas licenciaturas de computação de maneira geral. É perceber que tem um porquê daquilo estar ali. Então, quando eu coloco, por exemplo, ali nos primeiros slides do Pimentel, onde a gente tem a computação como uma ciência exata, mas historicamente isso se justifica, mas não é um único olhar que a gente tem. Então, que outros olhares que a gente pode ter? Acho que é um pouco disso que a gente deve estar fazendo com esses documentos também, né? Tem um porquê de historicamente vir aquilo, mas que outros olhares, que outros elementos, que outras tecnologias, que outras metodologias a gente pode explorar e por que a gente está trazendo isso? E sempre que a gente está falando de um curso específico, a gente tem um contexto daquele curso. Então, assim, tem a região, tem um conjunto de professores, tem o público-alvo, né, o conjunto de alunos que a gente vai receber e suas características, tem o conjunto de escolas, se a gente está falando de licenciatura ou de mercado, que aquilo faz sentido. Então, isso tudo também vai ser composto na montagem desse currículo, né? Então, assim, resumindo, a gente olha como um dos documentos, mas não deveria ser uma regra, é só uma diretriz, um guia para você começar a pensar sobre aquilo, que é o que eu tentei fazer um pouco também nos slides. A gente traz esses elementos e depois traz vários outros para complementar, por exemplo, a quantidade de discussão que a gente tem nesses vários eventos. Uhum. Legal, obrigado, Essian, mais uma vez aí, tá? Obrigada, Zé Maria, obrigada, Cian. Professor Cian, muito obrigada pela sua participação. Eu Foi que um agradeço, prazer. foi um prazer. A licenciatura em computação só tem a agradecer a sua participação.
E aqui, nesse momento, eu vou fazer alguns agradecimentos. A professora Regina, que teve que sair um pouquinho antes, que é a vice-coordenadora, que é a minha vice, né? Que organizou esse evento, ela que esteve à frente, então agradeço em especial a ela. Agradeço ao Edmar, que é o nosso chefe de departamento, professor Ciano. Ele esteve ontem aqui, falou um pouquinho, né? Então, ao professor Edmar, ao professor Barreri, que é o diretor do Instituto de Ciências Exatas, aos professores da licenciatura em computação e do departamento de ciência da computação, e aqui hoje, né, especial agradecimento ao Rony e ao Zé Maria, que estão aqui participando. Não sei se tem mais algum professor do nosso curso aqui, escondidinho não, nós temos o Adolfo, que é tutor, temos, não sei se tem mais algum tutor aqui que tem presente, mas eu quero agradecer também em especial aos nossos alunos da licenciatura em computação que participaram ontem e hoje, né, e as demais pessoas aqui que tiveram interesse pelo evento. Nós temos colegas de outros programas de mestrado, nós temos egressos, né? Então, assim, foi muito bom revê-los. E convidar e contar com a presença de todos vocês para o próximo seminário em 2025. E é claro, né, professor Cian, nós ainda aqui não temos, eu não tenho a programação do EduComp, né, nós ainda não fomos informados, mas aí, como o senhor colocou, você colocou aí nos slides, né, que os alunos da LICOMP possam aí estar participando também para assistir as novidades que estão lá. Muito obrigada a todos. E parabéns. Professor Cian, pode falar, por favor. Desculpa, Lia, mas assim, eu fiquei com uma fala aqui que eu acho que ela é importante, porque assim, pensar licenciatura em computação, né, pensar nesse profissional, eu acho que é muito importante quem teve essa formação, ou quem está tendo essa informação, olhar o quanto que vocês podem estar trazendo de contribuição, não só para aquela aula específica, ou aquela disciplina específica, mas para a escola de uma maneira geral, para as escolas, se a gente olhar num contexto mais amplo, mas também para a sociedade, né? A gente está falando de formação, e a formação é em todo momento, não é só dentro da escola, mas a todo momento. Então, a gente consegue ter um olhar aí desse entendimento da computação, desse entendimento desse impacto do digital, da cultura digital, da vida digital, do mundo digital. Isso é muito engrandecedor, isso é muito rico para a gente poder fechar a formação a simplesmente o que eu vou dar em sala de aula, né? Eu acho que tem um olhar que é importante esse profissional em formação, já formado, ter, que é o quanto que ele pode estar agregando ou contribuindo para a sociedade. Isso eu acho que é o que eu queria estar ressaltando e trazendo aí como fala final, para a gente estar sempre atento a isso, sempre olhando em relação a isso. Muito obrigada, professor Cian. Perfeito. Esse olhar diferenciado que nós temos que ter. Obrigada mesmo, do fundo do meu coração. E estamos à disposição, né? Se você precisar de alguma coisa da LICOMP, estamos nós aqui, eu, Rony, a Maria e outros professores, Regina, estamos todos à disposição. Obrigada, professor. Obrigado. Até mais. A todos, boa noite. O certificado para quem fez inscrição pelo Integra vai estar disponível lá. E para os demais que tiveram algum problema com a inscrição, né, por favor, entre em contato que a gente vai providenciar a todos, ok? Boa noite, até mais. Deixa eu fechar a gravação aqui.